A paz do Senhor, bom dia, meu povo abençoado, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de volta para lermos novamente a palavra de Deus, aquela que é o nosso alimento diário. Esse ano tem sido uma bênção, né? Esse ano a gente tem mantido uma regularidade de leitura e olha, nós temos muita gente aqui conosco que está lendo desde o primeiro dia. Muito bom, muito bom. Parabéns a todos, glória a Deus. Olha, o beneficiado por esse esforço é você mesmo, viu? E, logicamente, o seu relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao seu derredor. Isso é muito bom. Gente, vamos lá. Hoje é 28 de julho e nós vamos ler a palavra. E os textos de hoje são o seguinte: 2 Crônicas capítulo 21, versículo 1 até 2 Crônicas capítulo 23, versículo 21. Então nós vamos de 21, 1 até 23, 21. Depois nós vamos continuar lá no Novo Testamento em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Roma. Romanos capítulo 11, versículo 13 até Romanos 11, 36. Depois nós vamos voltar ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 22, versículos de 1 até o 18. E nós vamos fechar com Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Aproveitando, antes de começar a leitura, se você é novo aqui conosco, todos os dias a gente lê a Bíblia, todos os dias a gente ora, todos os dias a gente reflete na palavra de Deus. Então aqui na descrição desse vídeo tem aí um link com a playlist das nossas orações do dia, das nossas leituras e outras reflexões. Aproveita, se inscreve, participa, deixa Deus falar ao seu coração. E a todos vocês, lembra de deixar o like. Além do like, lembra, você vai compartilhar com alguém. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser no seu Instagram, pode ser no seu Facebook. É só você clicar nessa setinha que tem para o lado, assim, lado direito, e você já consegue compartilhar em qualquer rede social que você tenha acesso aí. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, os outros filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael, Cefatias. Todos foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes caros de prata, ouro e objetos de valor, e também algumas cidades fortificadas de Judá. Contudo, nomeou Jeorão para ser seu sucessor, pois era o filho mais velho. Quando Jeorão havia se estabelecido firmemente no trono de seu pai, matou todos os seus irmãos e outros líderes de Judá. Olha que doideira. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Esse negócio de matar irmãos e etc, etc, é para não tomar o trono. É uma briga de poder. Isso existe até hoje, infelizmente. Versículo 6. Seguiu o exemplo dos reis de Israel, ou seja, não foi nada bom, né? E foi tão perverso quanto a família do rei Acabe. Olha só, considerado o pior rei de Israel, o rei Acabe, e ele conseguiu ser pior ainda, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, pois havia feito uma aliança com Davi e prometido a seus descendentes que eles continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão saiu com todo o seu exército e todos os seus carros de guerra para lutar. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Ainda assim, até hoje, Edom é independente de Judá.
A cidade de Líbna também se rebelou nesta ocasião. Tudo isso aconteceu porque Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Havia construído santuários idólatras na região montanhosa de Judá e levado o povo de Judá e de Jerusalém a prostituir-se e desviar-se. Então o profeta Elias escreveu esta carta para Jeorão. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: você não seguiu o bom exemplo de seu pai Josafá, nem de seu avô Asa, rei de Judá, 2 bons reis. Em vez disso, tem sido tão perverso quanto os reis de Israel. Lembra que aqui a terra já estava dividida, você tem o reino do norte, chamado Reino de Israel, que de repente vai sumir do mapa em 722, a Assíria vai destruir totalmente. E você tem o rei do sul, que era Judá, e ali as tribos, né, e Jerusalém, que era a capital religiosa. Então ele está dizendo, ó, você está seguindo o exemplo do rei do norte, que lá é problema. Então, versículo 13, em vez disso, tem sido tão perverso quanto os reis de Israel, e tem levado o povo de Jerusalém e de Judá a prostituir-se, como fez o rei Acabe em Israel. E chegou a matar seus próprios irmãos, homens melhores que você. Olha só. Por isso, agora o Senhor está prestes a castigar você, seu povo, seus filhos, suas esposas e tudo o que lhe pertence, com uma terrível praga. Você sofrerá de uma séria doença intestinal que se agravará a cada dia, até que seus intestinos saiam do corpo. Olha só. Então o Senhor instigou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes a atacarem Jeorão. Eles marcharam contra Judá, romperam suas defesas e levaram tudo que era de valor do palácio real, e também os filhos e as esposas do rei. Somente Acasias, seu filho mais novo, foi poupado. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ela se tornou cada vez mais grave e ao fim de 2 anos seus intestinos saíram do corpo e ele morreu em agonia. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Ninguém lamentou sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Olha só. Capítulo 22, versículo 1. Então, o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, o novo rei, pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos de Jeorão. Assim Acasias, filho de Jeorão, reinou em Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta do rei Onri. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Impressionante, né? Eles viam o problema de não se obedecer a Deus e eles continuavam. Era um negócio diabólico mesmo isso, né? Olha só. Versículo 4. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros e o levaram à ruína. Seguindo o conselho deles, Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, na guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Quando os sírios feriram Jorão na batalha, ele voltou para Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Visto que Jorão estava ferido, Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo em Jezreel.
Deus havia decidido que essa visita seria a ruína de Acasias. Enquanto Acasias estava em Jezreel, saiu com Jorão ao encontro de Geu, neto de Ninzi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a dinastia de Acabe. Quando Geu executava o juízo contra a família de Acabe, encontrou alguns oficiais de Judá e parentes de Acasias, que os serviam, e os matou. Então os homens de Geu partiram em busca de Acasias e o encontraram escondido na cidade de Samaria. Eles o trouxeram a Geu e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno, pois o povo disse: ele era neto de Josafá, homem que buscou o Senhor de todo o coração. Contudo, nenhum dos membros da família de Acasias que sobreviveram conseguiu reinar em seu lugar. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que o filho estava morto, mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, pegou Joás, filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou num quarto com sua ama. Assim, Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atalia não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. É um período bem curto aqui que uma mulher, governa por um período também curto. Capítulo 23, versículo 1. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões: Azarias, filho de Jorão; Ismael, filho de Joanã; Azarias, filho de Obed; Maesias, filho de Adaías; e Elisafate, filho de Zicri. Estes homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e o chefe das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhes disse: aqui está o filho do rei. Chegou a hora de ele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte: quando os sacerdotes e os levitas entrarem em serviço no sábado, 1/3 parte de vocês ficará de guarda nas portas, outra 1/3 parte irá ao palácio real, e a última 1/3 parte ficará de guarda na porta do alicerce. Os demais permanecerão nos pátios do templo do Senhor. Lembrem-se, apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no templo, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer às instruções do Senhor e ficar do lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei aonde ele for. Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois, Joiada forneceu aos seus comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Posicionou todos os homens em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora, puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram lei, e todos gritaram: viva o rei! Observem o detalhe: ao proclamar o rei, o filho mais novo rei, eles, antes de proclamar
de proclamar esse moço rei, eles dão a ele uma cópia da lei. Isso é muito simbólico, nós vamos ver na sequência aqui como isso vai acontecer. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna da entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: traição, traição! Versículo 14. Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir, pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles aprenderam e a levaram às portas dos cavalos no terreno do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o povo, ele e o rei, estabelecendo que eles seriam o povo de Deus. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs guardas às portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que, por algum motivo, estivesse cerimonialmente impuro. Então os comandantes dos batalhões, os nobres, os governantes e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor, passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta. Essa história vai continuar amanhã. Vamos lá, gente! Muito bom conhecer um pouquinho da história, né, do nosso antepassado, né? Então a salvação, ela percorre esse veio, né, o veio dos israelitas, dos descendentes de Judá, da onde vem o nome judeu, né, depois que vai ser adotado, e chega até nós pela fé em Jesus Cristo, né? Também somos filhos de Abraão. Romanos capítulo 11, versículo 13, diz assim. Vamos lá no Novo Testamento agora. Romanos 11, 13. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, independente de que nação era e de que fé professava. Uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes das árvores são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar por terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creem. Portanto,
Não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e também severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. Lembra, gente, a gente estava lendo a história dos reis de Israel, isso está lá há 700 anos antes, né, de Cristo, 600 anos, 500 anos. E lá também, quando eles desobedeciam a Deus, eles pereciam. E veja, agora que nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na Nova Aliança, e o princípio continua o mesmo. E eu digo agora, nós estamos no século 21, nós estamos no meio de julho do ano 2021. O princípio é o mesmo. Afaste-se de Deus e você sofrerá as consequências. Obedeça a Deus e seus mandamentos e você será abençoado. Simples assim. Versículo 23. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Versículo 25. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério para que não se orgulhem em si mesmo. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se completem. E assim todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei seus pecados. E ele cumpriu essa aliança, graças a Deus, em Jesus Cristo. Ele removeu nossos pecados através de Jesus ter morrido por nós na cruz. Basta apenas crer e desfrutar e permanecer, né? Crendo todos os dias da sua vida. Versículo 28. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama, pois as bênçãos de Deus e seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que todos tivessem misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Salmo, vamos lá para o Antigo Testamento, que texto lindo, né? Ele finaliza assim, apoteótico, maravilhoso. Salmo de número 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse salmo é considerado um salmo messiânico, né? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? É como se Jesus estivesse no Getsêmani ali gritando, e também na cruz, quando ele grita, faz-se menção, né, a esse salmo, quando Jesus diz lá, Eli, Eli, lama sabachthani, né, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Né? E está se referindo também a esse salmo aqui, que tem essa mesma oração. Versículo 2. Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado entre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados.
Mas eu sou um verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim. Riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tirastes a salvo do ventre de minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre de minha mãe, mas tem sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, Senhor, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera e se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha alma está grudada ao céu da boca. E tu me deitaste no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cercam. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Olha aí. Esse versículo refere-se a Jesus, né? Lá, sendo suas mãos perfuradas, seus pés perfurados. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Olha só. Tantos séculos antes, né? E agora se cumprindo em Jesus. Vamos um pouquinho à frente, Provérbios capítulo 20, versículo 7, para encerrarmos a leitura de hoje. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem seus passos. Esta é a palavra de Deus, meu povo. Que ela abençoe a sua vida, que você possa continuar lendo com fervor e que seja uma bênção para você. Lembre de deixar o seu like, o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deus te abençoe em nome de Jesus.